Olá, meus irmãos, bom dia, que Deus os abençoe grandemente, sejamos gratos por estar aqui nessa sala tão abençoada, que a glória do Senhor esteja sobre nossas vidas, que nós possamos ter um dia pleno, abençoado pela graça de Deus, tá certo? Que Deus os abençoe, então, você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você nova também, que Deus abençoe vocês e todos os seus, tá? Toda a sua parentela, sejam todos abençoados e agraciados pelo poder do Divino Espírito Santo, porque o poder só pertence a Ele, ao nosso Deus, tá certo? Ele sabe todas as coisas, Ele é fiel, é grandioso sobre todos nós, não é mesmo? Ele está sempre presente para nos auxiliar, nos consolar, nos mostrar o caminho certo para que a gente vá sempre prosseguir diante da palavra dele, que a palavra dele é a palavra mais poderosa que tem. A última palavra sempre vem dele, tá certo? Creia nisso, acredite, porque é Ele, o nosso Deus, o nosso Pai soberano sobre todas as coisas. E com isso, nós vamos então continuar propagando a palavra do Senhor, levando a palavra do Senhor por todos os cantos, né? Para todos aqueles que não conhecem e até os que conhecem que estão enfraquecidos na fé, tá certo? A primeira ideia é que a gente continue levando a palavra para todos, tá certo? Foi isso que o Senhor nos pede, nos ensinou, para que a gente acredite, para que a gente continue levando essa palavra tão eficaz que é a palavra de Deus, tá certo? O Senhor Jesus, Ele está sempre presente nas nossas vidas, nos auxiliando, nos protegendo, nos guardando, seja onde a gente estiver, né? Seja em qual cidade for, qual região for, seja onde for, Deus está sempre presente para nos auxiliar, tá bom? Hoje eu vim trazer para vocês o capítulo de número 4 de 1 Coríntios. Gostaria muito que você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todos. É rápido, fácil e não te toma tanto tempo, tá certo? Vou ler alguns versículos desse capítulo e depois eu venho com a explicação, como eu sempre faço, tá certo? Então você novo e nova que está chegando, preste atenção, seja você uma pessoa focada na palavra do Senhor. Busque nesta manhã estar na presença do Senhor sempre, né? Escolha estar com Deus. Vocês escolhendo estar com o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai te encher de luz em todo o tempo e você será muito abençoado. Creia nisso, tá bom? Não esqueça de dar o seu likezinho, apertar aí na palavrinha, escrever e também nessa mãozinha, né? Aperte nessa mãozinha aí para mostrar pro canal que você gosta do que você vê, do que você ouve aqui, tá certo? Nessa manhã, só peça a Deus que nos abençoe, que nos guarde, nos proteja e mostre pra gente o caminho desse dia tão abençoado, porque até o que ia dar errado vai dar certo. Você crê nisso? Vai dar certo, tudo vai dar certo. Não esqueça de agradecer a Deus por esse dia tão abençoado e a noite fabulosa que você teve, que dormiu em paz e em segurança com o Senhor Jesus, tá certo? Vamos lá então, eu vou ler alguns versículos do capítulo e em seguida venho com a explicação. Então, o apóstolo Paulo continua dando então as instruções para todos nós, desde aquela época, né? Ele deixou o legado dele escrito aqui para que todos possam entender, né, quanto à salvação, que a salvação vem das obras que praticamos, tá bom? Então, preste bem atenção. Aqui diz assim no versículo de número 1, já estou com minha Bíblia aqui, tá? Aqui, capítulo 4, não sei se você tá vendo aí, mas ó, capítulo 4, tá bom? Preste bem atenção no que eu vou dizer nesta manhã, que é de grande importância, tá bom? Aqui diz assim, ó, capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 1, diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus.
Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, porque nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Vamos pular aqui para o versículo de número 9, que diz assim: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo no mundo, aos anjos e aos homens. Versículo de número 16. Me acompanhe, por favor. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Versículo de número 19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Versículo de número 21, para a gente encerrar. Que queres? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que você quer? Você quer? Diz para mim, o que você quer? Veja bem, entenda isso aqui, ó. Que queres? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Gente, prestem atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nesse versículo, vamos entender aqui quanto ao versículo de número 1, quando ele fala que cada um de nós se ache fiel. Bom, o servo que foi chamado para pregar o evangelho, né, ele deve ser dedicado, deve ser vigoroso e incansável para levar as pessoas o caminho da salvação. Esse é o nosso dever, né? É o nosso dever. Devemos ser incansáveis, sempre levando a palavra do Senhor, de modo que possa tocar no coração das pessoas, que as pessoas percebam e reconheçam como é importante estar na presença do Pai e como é importante a obediência e a fé. Também fala no versículo 3 e 4, assim, tem a frase que diz: pouco se me dá de ser julgado por vós. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele sabia que estava diante de um tribunal de opiniões das igrejas, na igreja, no caso ali, na igreja de Corinto. Porém, ele ignorava o conceito que as pessoas tinham a respeito dele. Ele não queria saber o que as pessoas pensavam dele. O apóstolo, ele mostrou a sua preocupação como era o tribunal de Deus. Ele queria saber daquilo que Deus pensava sobre ele, não o que o povo em si que ali estava naquele local estivesse pensando sobre ele. Então, diz aqui, aqui diz a explicação, fala assim, ó: de qual modo o justo deve estar pronto para enfrentar críticas e julgamentos vindos de Cristo, carnais ou de incrédulos. Mas isso não deve ser motivo para fazê-lo desanimar ou desistir da fé. Você entende o que está escrito aqui? Aqui está sendo bem claro, dizendo que nós, como cristãos, nós que fomos escolhidos a levar a palavra, deveremos primeiro de tudo ser incansáveis em tudo quanto nós fizermos e sabermos entender qual foi a escolha que nós fizemos. Se escolhemos estar na presença do Pai, precisamos cumprir de forma eficaz aquilo que Ele nos determinou, né? Então, aqui ele está dizendo que ele não estava se importando, né? Não estava se importando com o que o povo estava pensando, quanto às críticas dele, mas ele se importava com aquilo que Deus estava pensando dele. Assim somos nós. Não podemos nos importar com o que
as pessoas ao nosso redor estão achando ou pensando de nós, nas críticas, né, para tentar te desanimar, tentar te fazer cair na fé. Não, você pense naquilo que Deus tem para você. Pense o que Deus está, né? Como Deus vai Deus é quem vai te julgar. Não é o ser humano em si que possa te julgar a respeito do que você está fazendo, quanto levar o evangelho, levar a palavra do Senhor. Se você faz isso, porque você tem fé, porque você confia nesse Deus. Você tem certeza de que Ele pode todas as coisas para te ajudar. Ele pode tudo, nós não podemos nada, nós somos limitados, mas Deus não. Deus, ele é ilimitado e a palavra dele é forte, eficaz, agradável e verdadeira, né? Deus, ele jamais mente, ele não é como o homem está sempre inventando mentiras, né? Ou não cumpre com aquilo que foi dito, mas Deus não, ele é cumpridor das suas promessas, ele é cumpridor das suas palavras, daquilo que ele diz, tá certo? Então, Deus é muito fiel. Então, diz aqui no versículo de número 7 também, que tens tu? Então, o apóstolo aqui, ele está se dirigindo àqueles que se vangloriam, àqueles que se acham, né? Que têm muito conhecimento, que são muito inteligentes, que são muito sábios, né? Então, são pessoas que às vezes têm dons nas obras, né? E às vezes tem a destreza para a prosperidade, né? E essas pessoas se vangloriam. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele estava dizendo, que tens tu, né? Então, ele estava se referindo quanto aquelas pessoas que têm altivez, vamos dizer assim, né? Que são pessoas que se acham, né? E aqui, nesse caso aqui, veja bem, tudo que somos e tudo que fazemos, tudo que temos, né? Tudo vem de Deus, porque, veja bem, se a força que Deus nos dá para a gente viver, né? Ele que nos dá força para a gente viver, é Ele que nos dá talento e as oportunidades, né? Deus nos dá através de homens, de cada um para desenvolver o seu talento. Você entende que cada um tem um talento, mas no entanto, o que vemos são muitas pessoas cada vez mais orgulhosas, são pessoas metidas, né, que se acham melhor do que o outro. E ao invés de serem mais humildes, mais simples, são pessoas que se acham. E nós não podemos ser assim. Então, o orgulho é um dos pecados. Você entende? O orgulho é um dos pecados. Também dito na palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é dito na palavra. Eu vou ler aqui o que está escrito na explicação, tá bom? E aí diz assim, ó. Por isso ele pergunta o motivo de tanta arrogância, né? Quando ele pergunta, que tens tu? Você entende? Uma vez que tudo que elas tinham, provinha de Deus, que elas, no caso, que todos têm aqui, né, que elas tinham provinha de Deus. Veja que se a força e as oportunidades fazem o homem ter cada vez mais dívidas com o Altíssimo, não deveria ele cultivar ainda mais a sua humildade? Olha só o que ele está falando. No entanto, o que vemos aí são pessoas cada vez mais orgulhosas. O orgulho é o pecado mais alto que o ser humano pode cometer, tá vendo? Pois basta que ele olhe para si para enxergar o quanto é pequeno e necessitado de Deus. Afinal, depender do Senhor até mesmo para respirar, nós dependemos. Não é mesmo? Nós dependemos do Senhor até para respirar. Então, veja bem, gente, esse capítulo, deixa eu botar aqui, este capítulo, ele está nos falando acerca da importância da gente se humilhar para Deus, pois todo o conhecimento que nós temos, tudo que sabemos, tudo que nós
sabemos e temos, e todo conhecimento, né, intelectual que nós temos é limitado. É limitado. Você entende? Nós somos limitados. E o apóstolo Paulo aqui, ele estava relatando quanto a isso. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é que nós possamos cumprir com aquilo que foi dado para cada um de nós, né? Como nós poderemos fazer isso? Você me pergunta, né? E quem somos nós para fazer tal coisa? Veja bem, nós como membros de igreja, não importa qual igreja que você frequenta, que você ouve a palavra, não importa onde você esteja, nós como membros, porque somos pessoas diversificadas, né? Cada um, nós somos diferentes um do outro, cada um pensa diferente, cada um age de uma forma diferente, mas como pessoas assim, diversificadas, nós carregamos em nós a semente da fé. Cada um carrega a semente da fé, e a semente da fé, quem deu para a gente foi Deus, né? Ele deu para seus filhos, né? Para que todos aqueles que crescem nele permanecessem fiel a ele, em comunhão a ele, e continuassem levando a palavra dele, levasse o evangelho. Porque Deus, ele quando veio na terra, né? Ele se transfigurou. Ele se transfigurou em homem para organizar toda a sua igreja, que somos nós. Então ele organizou tudo quanto somos, né? Ele organizou. Então nós sabemos que somente Deus, ele possui o conhecimento de tudo e de todas as coisas. Nós não somos limitados, mas Deus não é limitado. Deus sabe todas as coisas, ele conhece tudo, ele é onisciente, foi ele que nos criou, não é mesmo? Então, por isso nós devemos sempre lembrar que tudo que temos, que tudo que somos é pertencente a Deus. Devemos dar glórias ao Senhor, não nos vangloriar, não nos sentir melhor que o outro. Não. Nós devemos dar glórias ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas, porque Deus, Ele é onisciente, Ele derrama sobre nós, sobre aqueles que são humildes, Ele derrama bênçãos, e nós devemos ser gratos, né? Gratos e humildes diante do Pai, diante de tantas bênçãos que Ele derrama sobre nossas vidas, tá certo? Devemos ser gratos e humildes quanto a isso. Não podemos nos deixar ser levados pelo orgulho. Orgulho é um dos pecados muito grave, como diz na palavra do Senhor, tá certo? E diz aqui também, no versículo 10, sobre a escória de todos. Diz assim a explicação, ó. Enquanto os coríntios cresciam no orgulho e nas discussões de questões irrelevantes à fé, havia cristãos sendo mortos pelas perseguições romanas. Paulo usa o próprio exemplo de seus companheiros para mostrar o sofrimento pelo qual passamos e como eram tratados pela sociedade. Eles eram considerados miseráveis e desprezáveis. Por isso, sofriam todo tipo de escânios e de reprovação dos homens. Apesar disso, aquele sofrimento por causa do Evangelho os aproximava ainda mais do Senhor. No entanto, não podia se dizer o mesmo dos coríntios. Você entende? Então, aqui ele está falando da história, mas que serve de exemplo para todos nós, né? Serve de exemplo para todos nós. É um legado que o apóstolo Paulo deixou aqui bem claro para todos nós. Então, devemos reconhecer que diante de tantas bênçãos deixadas nas nossas vidas pelo Cristo, nosso Deus, né, nosso Pai Todo-Poderoso, devemos ser gratos e humildes por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, tá certo? Então, pense nisso.
pense nisso, reflita sobre isso, tire o seu dia hoje, domingo, né? Já foi na casa do Pai, já orou, tire o seu dia para se santificar, santificar a palavra do Senhor, santificar o Senhor Jesus como um todo, né? Seja uma pessoa fiel, seja uma pessoa zelosa, seja uma pessoa que tem temor a Deus, tá certo? Tenha temor a Deus para que você chegue num tempo determinado, para que o Senhor Jesus, quando nos recolher a sua igreja, todos nós possamos ser salvos. Salvos diante da fidelidade, diante da obediência, diante da fé que carregamos em nossos corações, tá certo? Então, que Deus os abençoe grandemente, que vocês permaneçam firmes aqui nessa sala comigo. Vocês me desculpem, eu tive 2 dias aqui fora, mas já estou de volta trazendo a palavra do Senhor, levando o Evangelho por todo o tempo. Aonde eu puder levar o Evangelho, eu vou levar. Que Deus os abençoe grandemente. Veja bem, não seja uma pessoa preguiçosa, não seja uma pessoa desanimada. Anima-te no Senhor, tá? Anima-te no Senhor, porque a palavra dele diz que não, para que nós possamos receber o galardão da vida, precisamos, né, em nossas vidas, precisamos confiar, acreditar nesse Deus que é tão fiel a todos nós. Precisamos ser fiel a Ele também, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!